Fala galera do Mengão, estamos aqui de volta, tri-vice, de novo nós fomos vice-campeão, né? De novo eu tenho que aguentar esse meninozinho chorando aí. Ai, meu Deus. O que foi, meu filho? Que eu tô chorando, meu filho? Amanhã, papai, amanhã pega de novo. Ai, meu Deus. Ai, Ô, papai, filho, você quer o quê, filho? tá doidinho, papai, pra ficar forte. Esse meninozinho chorando aí no meu ouvido, né? Como chacota dos nossos oponentes, né? Que teimam em estar mandando esse videozinho desse menino aí chorando aí, dizendo que não aguenta mais apanhar. Mas o Flamengo ontem, no jogo contra o Atlético Mineiro, né? Apesar de estar em determinado momento superior ao Atlético e vencendo o jogo, permitiu o empate e depois perdeu nos pênaltis. Eu quero colocar para vocês hoje aqui nesse vídeo os 3 erros capitais do Flamengo que fez com que ele perdesse aquela partida de ontem. Você quer saber quais foram os 3 principais erros do Flamengo? Então se liga nesse vídeo até o final, não pula esse vídeo. Não esqueça aí de fazer a sua inscrição se você ainda não fez, de dar o seu joinha e de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Galera, o Flamengo começou o jogo ontem dominando as ações de campo, né, e envolvendo a equipe do Atlético Mineiro. O Flamengo até tomar o primeiro gol foi superior ao Atlético Mineiro. Conseguiu construir mais jogadas, né, conseguiu envolver mais o seu adversário. Poderia ter aberto o placar por 2 ou 3 oportunidades, mas o Flamengo novamente não o fez. E o Atlético Mineiro, que não é bobo, né, numa bola ali de fora da área, chutada ali pelo, se não me engano, Jair, né, chutou o Hugo, deu rebote e o Nátio Fernandes fez 1-0. Virou o primeiro tempo com esse placar, mas no segundo tempo o nosso Mengão conseguiu dar a volta por cima, empatou o jogo, depois virou, né, estava melhor na partida, até que o Atlético empatou e aí foi para os pênaltis e o Flamengo perdeu. Fanático, por que o Flamengo perdeu essa partida? Eu vou te colocar aqui agora os 3 principais erros do Flamengo. Erro número 1, a escalação, né? A escalação do Flamengo, né? O Paulo Souza cometeu o seu primeiro erro. Qual foi? Escalar o goleiro Hugo, né, como titular numa partida tão importante como essa, né? Um jogo de decisão única, né? Um goleiro ainda em formação, um goleiro inexperiente, né? E ele escalou o Hugo como titular e o Hugo teve uma certa participação no primeiro gol, muito apesar de que eu acho que o Fabrício também contribuiu muito porque não acompanhou o Nátio Fernandes na hora do rebote e fez 1-0. Erro número 2, o Hugo também foi quem perdeu o pênalti. E número 3, né? Estou falando só do primeiro erro. O Hugo foi aquele jogador que, além de não ter feito pênalti, praticamente não pegou pênalti. Dos 12 batidos, ele defendeu 2 foram para fora, né? E o Flamengo conseguiu desperdiçar 5. Esse primeiro erro, a escalação, né? Eu acho que o erro principal da escalação foi colocar o goleiro Hugo como sendo o titular. Eu acho que o Paulo Souza começou a vacilar aí. Fanático, e qual foi o erro número 2, né? Nós temos 3 erros cometidos pelo Flamengo. O erro número 2 foi justamente na hora em que o Paulo Souza começou a fazer as substituições, né? Quando ele tirou o Bruno Henrique, o Flamengo estava ganhando por 2-1 e colocou o Diego Ribas, aí eu não entendi, né? Eu tenho certeza que você, torcedor, aí também não entendeu, porque a partir desse momento a gente viu o quê? A gente viu um Atlético Mineiro crescer, sufocar, começar a amassar o Flamengo até que chegou naquele gol do empate. Então as substituições feitas pelo Paulo Souza, elas foram equivocadas, quase todas, né? A do Bruno Henrique, porque não sei se o Bruno Henrique pediu para sair, não sei, se não pediu não era para ter saído, mas a saída do Bruno Henrique colocou o Diego em cena, e o Diego foi muito mal na minha opinião, porque a função do Diego foi um pouco mais defensiva, e isso
fez com que o Atlético crescesse e viesse com seu time para cima do Flamengo. Flanático, então não seria o Diego, caso o Bruno Henrique tenha pedido para sair? Se ele não pediu para sair, não era para sair. Se pediu para sair, o jogador que tem entrado ali era o Marinho. Colocaria o Marinho, que o Marinho já tinha jogado ali naquele setor ali do lado direito, já está mais familiarizado com esse esquema do Paulo Souza do que o Diego jogando ali. O Diego, sequer quando foi testado, jogou ali. Então esse foi um erro cometido aí nas substituições. As demais substituições, a entrada do Lázaro no lugar do Everton Ribeiro, né, a gente viu que a entrada do Lázaro, inclusive, proporcionou o segundo gol do Flamengo, num lançamento maravilhoso do garoto. Mas depois entrou o Léo Pereira, tá? E aí o Flamengo tirou também o Arrascaeta para colocar, se eu não me engano, o Vitinho. E aí o Flamengo perdeu praticamente toda a sua criatividade, perdeu a velocidade, o Atlético empatou e o Flamengo, depois dessas substituições, não conseguiu mais jogar, né? Vamos dizer assim. Então, o Paulo Souza errou porque não deveria ter colocado o Diego no lugar do Bruno Henrique. E depois errou porque não era para ter tirado o Arrascaeta, a não ser que ele tenha pedido para sair ou tivesse com algum problema. E o terceiro erro do Flamengo, assim, ainda com relação às substituições, a quinta substituição que o Flamengo fez deveria ter sido para corrigir o erro do Paulo Souza no começo. O jogo já se encaminhava para a cobrança de pênaltis, então você teria que ter colocado o Diego Alves para defender os pênaltis. Isso teria sido mais lógico e a gente teria ganho nessas decisões por pênalti. Não teria nem chegado ao oitavo pênalti, que o Diego Alves tinha pego uns 3 daqueles pênaltis que foram batidos ali. E o outro erro que eu quero citar aqui foram as falhas individuais. O terceiro erro do Flamengo foram as falhas individuais do zagueiro Fabrício, né? Tá chegando agora no Flamengo, por isso eu disse, ele tem que vestir a camisa e tem que mostrar trabalho para mostrar que é merecedor da admiração da torcida do Flamengo. O primeiro gol, se você observar, quando, eu não sei se foi o Jair que finalizou de fora da área e o Bruno e o Hugo dá rebote, né? A bola passa pelo Fabrício e o Nátio Fernandes sai de trás do Fabrício para ir poder fazer a finalização e o Fabrício não acompanhou o Nátio Fernandes, ficou apenas olhando para ele e não acompanhou e por isso ele finalizou com muita tranquilidade para fazer o primeiro gol. E o segundo gol, estava lá de novo o Fabrício quando a bola veio tocada de cabeça pelo Vargas para o Hulk, né? E o Hulk de costas conseguiu girar dentro da pequena área, numa final, né? Numa partida valendo um troféu, valendo uma final, o Fabrício sequer triscou no Hulk para poder atrapalhar um pouco aquele giro dele, para que não tivesse saído com tanta perfeição. Então ele não chegou junto na marcação e isso foi fundamental para que o Hulk tivesse a tranquilidade para finalizar e empatar o jogo. E se eu tivesse que citar um quarto, né, erro, seria com relação às cobranças de pênalti, mas aí eu não vou entrar nessa seara, porque para mim cobrança de pênalti, qualquer um dos dois times podem ganhar. Eu tenho certeza que os dois treinaram e os dois erraram também muitos pênaltis, desperdiçaram muitas chances de serem campeões nas cobranças de pênalti. Então assim, qual é a reflexão que a gente faz sobre isso, fanático? É que o técnico precisa abrir o olho, porque a gente conhece um técnico, já disse o meu amigo Francisco, né, do nosso grupo do WhatsApp aí, Flá Nação, ele diz, olha, se conhece o técnico nas mexidas. E ontem, pela primeira vez, sendo bem observado, o Paulo Souza foi infeliz nas substituições, porque o time, depois da intervenção dele, ficou pior. Mas, quarta-feira, tem de novo Mengão, às 20 horas, o Flamengo volta a campo contra o Botafogo, né? Lá no Newton Santos, valendo pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. E nós vamos ver se o Paulo Souza vai manter esse time que jogou ontem, né? Já sendo aquela equipe já mais formada na ideia dele como a equipe titular, ou se ele vai continuar fazendo experiências. Eu acho que ele está na hora de mostrar trabalho e deixar um pouco essas experiências de lado. Galera, esses foram os 3 erros do Paulo Souza, do Flamengo ontem, né, que levaram o Flamengo ao fracasso. Né? Se você quiser saber mais sobre o Flamengo, nos acompanhe diariamente, né? Aqui o canal Flanático Notícias,
está sempre lançando vídeos e eu conto com a sua audiência. Valeu, torcida do Flamengo. Valeu você, torcedor do Flamengo. Se não fez ainda a inscrição, faça aí. Me ajude, por favor. Faça a sua inscrição no canal, né? E não esqueça de compartilhar esse vídeo com amigos e familiares. Valeu, Mengão!